Como certamente se lembrará, no passado Palavra Puxa Palavra falámos aqui da intervenção de Portugal na Primeira Guerra Mundial, bem como do papel do nosso país na Sociedade das Nações, criada no final daquele conflito e para que não houvesse outro conflito igual. Esse objetivo falhou, e a prova é que Nova Guerra Mundial se inicia 21 anos depois, mais propriamente em 1939. Durante a Segunda Guerra Mundial, Portugal, sob o governo de Oliveira Salazar, manteve uma posição oficial de neutralidade. Essa decisão foi influenciada por vários fatores. Por um lado, há uma aliança de muitos séculos com a Inglaterra, que é também o país com quem mais fazemos comércio, tanto a nível de exportações como de importações. Mas, por outro lado, o regime salazarista tem estreitas ligações, tanto ideológicas como políticas, com o nazismo alemão de Hitler e, sobretudo, com o fascismo italiano de Mussolini. Além disso, Salazar entende que é fundamental proteger as colónias portuguesas de possíveis ataques. Há, pois, uma posição de neutralidade que teve adaptações ao longo dos anos. Lembra-se daqui termos falado, por exemplo, dos cabos telegráficos alemães que passavam pelos Açores? Lembra-se de termos falado da colónia alemã do Faial e da companhia DAT, que aí funcionou de 1893 até 1914? Ora, entre as duas guerras foi reativada, mais propriamente em 1924, para em 1939 serem de novo cortados os cabos telegráficos submarinos. E quando a derrota de Hitler se aproximava, isto já em 1943, dá-se a saída definitiva das pessoas da DAT, da colónia alemã da Horta. Isto é significativo, não é? Apesar da neutralidade, Portugal desempenhou sempre um papel estratégico. O país forneceu tungstênio, o famoso wolframio, um recurso valioso para a indústria de guerra, isto tanto para os aliados como para o eixo. Além disso, a localização geográfica de Portugal tornou um ponto de trânsito importante para refugiados que fugiam da Europa ocupada pelos nazis. A cidade de Lisboa, muito em particular, tornou-se um centro de espionagem e diplomacia durante esta Segunda Guerra. Embora Portugal tenha mantido uma posição oficial de neutralidade, as ilhas tornaram-se um ponto de interesse tanto para os aliados como para o eixo. Hitler chegou mesmo a considerar a ocupação dos Açores como parte dos seus planos de guerra. Em 1943, Portugal permitiu que os aliados utilizassem a base aérea das Lajes, na Ilha Terceira, para operações militares. E esta decisão foi crucial para o combate aos submarinos alemães e para o controle do Atlântico. Além disso, os Açores serviram como ponto de escala, tanto para aviões como para navios, facilitando o transporte de tropas e de suprimentos. A neutralidade portuguesa foi, digamos, uma corda bamba política, mas os Açores acabaram sendo um elemento-chave na estratégia dos aliados. Essa decisão marcou, portanto, uma mudança na neutralidade estrita para uma posição, digamos, de não beligerância em favor dos aliados. Como já dissemos anteriormente, a Sociedade das Nações foi dissolvida em 1946, sendo substituída pela ONU, que incorporou as lições aprendidas com os desafios enfrentados pela Sociedade das Nações. Na Conferência de Moscou, em 1943, tanto a China como os Estados Unidos, a Grã-Bretanha e a União Soviética concordaram com o estabelecimento de uma nova organização para substituir a Sociedade das Nações e formava-se assim a ONU, a Organização das Nações Unidas. E qual era a posição de Portugal face à ONU? Como país neutral durante a Segunda Guerra Mundial, Portugal tinha em princípio direito a aderir à ONU. E em 1946, a diplomacia portuguesa tinha alegado a seu favor a colaboração com os aliados, a utilização da base das Lajes no decorrer da guerra. Tinha o apoio britânico e americano, mas a União Soviética e a Polónia vetaram essa possibilidade, alegando que Portugal tinha mantido relações de amizade com a Itália e com a Alemanha durante a guerra.
Nos 9 anos que mediaram entre o primeiro pedido e a admissão, o contexto geopolítico mundial foi-se alterando. A morte de Stalin, 9 anos depois, vai abrir as portas a um novo clima de desanuviamento entre as superpotências, a chamada coexistência pacífica, e havia agora apelos para a admissão generalizada de todos os países nas Nações Unidas. E é assim que, em 1955, o Conselho de Segurança da ONU votou favoravelmente a entrada de um conjunto de países na organização. Para além de Portugal, foram nessa altura admitidos outros países europeus, como a Itália, a Áustria, a Espanha, a Finlândia, mas também a Roménia, a Hungria e a Bulgária, assim como outros países asiáticos e africanos. Salazar conseguia, assim, uma importante vitória com esta entrada na ONU, mas, por outro lado, expunha o corporativismo e, muito particularmente, o colonialismo português a duras críticas internacionais. A Carta das Nações Unidas, como sabe, previa a autodeterminação dos territórios administrados por potências coloniais. Portugal bem tentara esquivar-se a estas cláusulas, transformando as colónias em províncias ultramarinas de uma única nação, domínio a Timor. O surgimento do movimento dos não-alinhados, formado em grande parte pelas ex-colónias europeias, e a independência de vários países africanos em 1960, tudo isto vai ter como consequência a formação de um bloco na Assembleia Geral que questionava constantemente as políticas portuguesas em África e exigia a autodeterminação dos territórios. E claro, o início das guerras pela independência, tanto na Guiné como em Angola e em Moçambique, tudo isto vai fazer que Portugal fique sob pressão crescente da comunidade internacional, tanto mais que os próprios Estados Unidos eram abertamente partidários de soluções políticas para os conflitos e apresentaram várias propostas de descolonização, que o regime português sempre rejeitou. Daí a célebre expressão de Salazar em 1965 de que Portugal estava orgulhosamente só. Eis o ganho positivo desta batalha em que os portugueses, europeus e africanos combatemos sem espetáculo e sem alianças, orgulhosamente sós. A posição de Portugal na ONU foi, portanto, muito frágil e contestada, tudo isto até ao 25 de abril de 1964. Só então Portugal vai readquirir gradualmente prestígio nos fóruns internacionais e tudo isso é reforçado quando Portugal vai aderir à CEE em 1987 e é reconhecida com o facto, por exemplo, de Diogo Freitas do Amaral ter sido presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas em 1995-96 e, mais recentemente, com a eleição de António Guterres em 2017 para secretário-geral da organização, sendo reeleito, como sabem, em 2022 por mais 5 anos. Anteriormente já se tinha evidenciado António Guterres como alto comissário das Nações Unidas para os Refugiados e tem exercido essas funções num período, digamos, particularmente difícil. Se atentarmos que 22% do financiamento da ONU é feito pelos Estados Unidos, ganha particular significado o facto de, em 2018, Donald Trump, durante o seu primeiro mandato, ter retirado os Estados Unidos do Conselho de Direitos Humanos da ONU, citando preocupações com a parcialidade do órgão. E ainda mais recentemente, isto já em 2025, Trump ordenou a retirada dos Estados Unidos de várias agências da ONU, incluindo a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, que conhece sob a sigla UNESCO, a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Próximo Oriente e iniciou uma revisão do financiamento americano para a organização. Por outro lado, a ONU tem no Tribunal Internacional de Haia um organismo internacional que visa oficialmente, ele é conhecido normalmente com o nome de Tribunal Penal Internacional e visa, dizia eu, investigar e julgar indivíduos responsáveis por crimes graves que violam o direito internacional, como o genocídio, os crimes de guerra, os crimes contra a humanidade. Este tribunal busca assegurar que esses atos não fiquem impunes e que se promova a justiça internacional.
Além disso, este tribunal tem um papel crucial na dissuasão de futuros crimes, oferecendo um mecanismo de responsabilização para líderes militares e outros envolvidos em tais atos. Este tribunal também contribui para fortalecer os sistemas legais dos países e para promover a paz e a segurança internacional. E tem jurisdição em 123 países e, no entanto, há países que não reconhecem a sua autoridade. E entre eles estão os Estados Unidos, a China, a Rússia, a Índia, Israel, a Síria, o Catar, o Iraque, a Líbia e ainda há poucas semanas a Hungria. Ao jeito de conclusão, apesar das dificuldades vividas ao longo desde 1946 pelas Nações Unidas, com a chamada Guerra Fria, com os múltiplos conflitos que têm surgido aqui e ali, a verdade é que nestes quase 80 anos que nos separam da Segunda Guerra Mundial, a ONU conseguiu impedir que uma catástrofe à escala mundial se tenha produzido. Quando nós vemos os ataques que a ONU, dirigida pelo português António Guterres, sofre neste momento, designadamente pelos dirigentes dos Estados Unidos e da Rússia, isso leva-nos a temer o futuro da organização, mas também o futuro da paz mundial. Bom, com este acento que não é muito otimista, me despeço até ao próximo Palavra Puxa Palavra.